6 erros que os fotógrafos cometem ao utilizar flash. Vamos lá que a lista é longa. Erro número 1, só usar o flash em cima da câmera. Qual é o problema de só usar o flash em cima da câmera? A gente vai estar ignorando ou abrindo mão de muitas possibilidades criativas que o flash pode dar. Estou passando uma série de fotos aqui para vocês e em todas essas fotos eu utilizei o flash fora da câmera. Para utilizar o flash fora da câmera, a gente precisa de um meio de comunicação entre a câmera e o flash. Pode ser via infravermelho, está meio em desuso, mas ainda dá para usar. Mas também a principal recomendação que eu dou para vocês é utilizar via radiofrequência. Então, se tu tem um flash da Canon como o 600 RT, 430x3 RT, tu podes usar um YN-E3 RT. Se tu tens um flash da Godox, pode usar o X Pro, o X2T ou o X1T para disparar o flash fora da câmera. Se tu tem um flash da Nikon, talvez o melhor sistema seja o da Yongnuo, o 622TX na câmera e 622 no flash, em cada um dos flashes dos receptores. Tem um monte de sistemas de rádio, mas em geral os melhores são o RT da Canon e o sistema da Godox também é muito bom, tá? O sistema X, quase todos os flashes da Godox já vêm com receptor embutido e eu recomendo fortemente que tu compre um flash com receptor embutido, porque aí tu não vai precisar comprar um receptor e mais 2 pilhas para cada receptor. Se for usar 2 flashes, por exemplo, vai precisar de 4 pilhas e 2 receptores, e aí já é um pé mais 2 pilhas no emissor, e já é um pé no saco, já começa a ficar bem chato de usar. Não ignore a possibilidade criativa de utilizar o flash fora da câmera, porque eu redescobri a minha fotografia quando eu passei a utilizar o flash fora da câmera, porque a gente acrescenta possibilidades muito criativas de luzes, de efeitos diferentes, e isso faz muita diferença. Erro número 2, usar só o flash direto, sem modificadores. Qual é o problema? Aqui, quando a gente tem o flash direto, ou utiliza em cima da câmera, ou utiliza fora da câmera, mas direto, a gente sempre tem a mesma característica da luz. Luz dura, porque isso aqui é uma fonte de luz pequena, isso dá luz dura. A não ser que a gente rebata no teto, rebata numa parede, a gente vai ter luz suave, senão vai ser luz dura. E qual o problema? O problema é que a gente ignora, mais uma vez, um arsenal de possibilidades criativas de criação de sombras com gradientes, de uma luz suave. A luz suave ela é mais fácil de ser trabalhada, não que luz suave seja melhor e luz dura seja pior, não é isso. Elas são luzes de características diferentes e luz dura é em geral mais difícil de trabalhar porque ela gera mais marcas, a sombra é mais marcada, a sombra é mais dramática e isso é o que precisa se atentar. Se eu quero um resultado dramático, eu vou utilizar luz dura, o flash direto eu acho que é a melhor indicação. Mas se eu não quero dramaticidade, se eu quero uma coisa mais sutil, mais suave, ou eu vou fotografar algo que eu não quero que as texturas se realcem tanto, eu utilizo luz suave. Aqui eu estou utilizando luz suave para gravar esse vídeo. E a gente consegue o uso da luz suave criar luz suave com flash ou com qualquer fonte de luz, utilizando um softbox, um octabox, enfim, tem um review aqui no canal, deixei no card aqui, um review de indicações de softbox para vocês e octabox, os que eu mais uso e uma lista grandona aí para vocês. Terceiro erro que eu vejo os fotógrafos cometendo ao utilizar o flash tá assistindo até aqui e não deixou o like ainda? Pô, deixa o like aí, te inscreve no canal, vamos lá, ativa o sininho aí para receber as notificações sempre que eu postar um novo conteúdo. Ignorar o melhor uso de cada situação. Tem gente que só usa TTL e tem gente que só usa manual. Acredite em mim, tem situações que utilizar o TTL é melhor e tem situações que utilizar o manual é melhor. Para responder essa dúvida, para explicar isso, eu preciso que vocês entendam como funciona o TTL, como funciona o manual. Então vou fazer um parênteses rapidinho aqui para vocês, uma mini aula. O flash em manual, ele sempre vai disparar a mesma quantidade de luz da cabeça dele aqui. O flash em TTL vai variar a quantidade de luz que ele joga a cada foto. Beleza? Entendido isso? É o primeiro passo. Só que existe a lei do inverso do quadrado da distância. O que é a lei do inverso do quadrado da distância? Diz que se eu estou com flash aqui, por exemplo, e aí eu tenho essa distância aqui para o assunto que eu vou fotografar,
vai chegar uma determinada quantidade de luz aqui. Só que se eu dobrar a distância, não chega a metade da quantidade de luz, chega 1/4 da quantidade de luz nesse mesmo lugar. Então, quanto mais eu afasto, muito menos luz chega no meu assunto. Quanto mais eu aproximo do assunto, muito mais luz chega no meu assunto. E por que eu estou explicando isso? Para explicar flash manual e flash TTL. E qual é o melhor uso em cada situação? Se eu estou usando flash em manual e eu estou fotografando, por exemplo, com flash em cima da câmera e flash no manual, muito possivelmente os assuntos que eu estou fotografando estão variando a distância para a câmera e para a luz. Se está variando a distância, é muito pouco provável que a foto fique com a exposição correta em todas as fotos. É mais provável que eu precise ficar aumentando a potência ou reduzindo a potência em cada foto. Então, nessa situação, o melhor uso é utilizar o flash em TTL. Por quê? Porque a cada foto o TTL vai descobrir qual é a intensidade que ele precisa disparar. Tá? Agora eu estou vou fotografar uma cliente com um flash no tripé aqui e pronto. Essa distância da cliente para a luz não está mudando, então eu posso colocar flash manual, setar a potência ali 1/4 e pronto. Vou fazer 400 fotos em 1/4 e todas elas vão sair com a luz exatamente na mesma intensidade. É mais prático utilizar o manual nessa situação. Então, entendendo a característica, a luz sai sempre igual e eu não estou variando a distância, flash em manual vai ser a melhor escolha. Estou variando a distância e os assuntos estão muito bagunçados, ora entra mais luz, ora entra menos luz, ora eu tenho um assunto mais próximo, ora eu tenho um assunto mais afastado, muito possivelmente TTL seja a melhor escolha. A única ressalva para esse TTL não ser a melhor escolha é se eu tenho uma luz vindo de trás que está jogando luz para dentro da lente. Por exemplo, se eu tivesse essa situação aqui, ó, de uma luz entrando na lente, essa luz aqui de trás entrando na lente vai atrapalhar a leitura do meu flash em TTL. Tá? Se eu estou fotografando uma balada e toda hora tem luz entrando do DJ por trás das pessoas que eu estou fotografando, essa luz que vem por trás das pessoas que eu estou fotografando atrapalha a leitura do TTL e não vai ficar consistente o resultado. Outra questão, se eu estou variando a minha câmera e o fundo da minha foto, ora é muito escuro, ora é muito claro, ou seja, altera a predominância de branco e predominância de pretos na cena, também o TTL vai ter problemas. Na verdade, tu vai precisar ficar compensando e aí já não vai ser tão prático. E aí é melhor migrar para o manual, utilizar manual. Mas enfim, entenda cada um dos modos. Entendendo cada um dos modos, vai ficar mais fácil de utilizar o flash da melhor forma. O erro número 4 é um dos erros mais clássicos que eu vejo os fotógrafos cometendo, que é confundir a intensidade com a qualidade da luz. Como assim? Eu posso ter uma luz forte ou uma luz fraca. Eu posso ter uma luz dura ou uma luz suave. Muita gente boa que fotografa há um bom tempo confunde essas duas coisas. Eu posso ter luz dura e forte, eu posso ter luz dura e fraca. Eu posso ter luz suave e forte, eu posso ter luz suave e fraca. São coisas independentes. E muita gente confunde, o flash estourou, a luz está estourando. Acha que é luz dura. Não, luz suave também pode estourar. Luz dura também pode ficar subexposto, também pode ficar bem fraquinho. Tá? Então, luz dura e suave representa a formação das sombras, se a gente tem um gradiente na sombra ou não. Isso depende do tamanho da fonte de luz grande da luz suave, fonte de luz pequena da luz dura. Intensidade, depende da quantidade de luz que está saindo da cabeça do meu flash. Se eu tenho flash manual, sempre vai sair igual. Se eu usar o meu flash manual em 1/1, muito possivelmente as fotos, se eu ir usando o flash de pertinho assim, muito possivelmente as fotos vão estourar. E se utilizar esse flash no softbox, vai ter luz suave e 1/1, mas possivelmente também vai estourar, certo? Então, luz dura é uma coisa, luz estourando é outra coisa, são coisas independentes, não confunda. Erro número 5 é outro clássico. Tá no ensaio externo, coloca o flash em cima da câmera e usa o flash para cima, e aí de repente às vezes até puxa a aletinha aqui assim, ó, né? No ensaio externo. Para que serve? O erro número 6, aliás, é achar que a aletinha faz mágica, essa aletinha aqui do flash. Aliás, esse flash aqui que é 430x2, ele nem tem a aletinha branca, aquela, tá? Eu já explico para que se usa e para que serve essa aqui e para que serve a aletinha branca. Mas enfim, vamos para o erro número 5, que é usar o flash rebatido no céu.
Até fiz um Reels esses dias lá no meu Instagram, @cavaleirolucas, fazendo piada disso. Quando a gente usa o flash rebatido para cima, a premissa é que a gente tem um teto para a luz bater e retornar para o meu assunto. Se eu não tenho teto, a luz está indo embora, só indo embora. Ah, Lucas, mas aí eu estava fotografando com flash assim e a luz estava ficando muito dura. Aí eu fiz assim e a luz parou de ficar dura. Não, a luz não parou de ficar dura, a luz ficou menos intensa. Lembra da confusão que eu acabei de falar do erro número 4? Exatamente. Então, o que acontece é que se eu estou com flash assim e a luz está dura, se eu fizer assim, o tamanho da fonte de luz não mudou. A não ser que eu coloque um softbox aqui, não vai mudar o tamanho da fonte de luz. Então, continua sendo dura. Se eu fizer isso aqui e reduzir a intensidade do meu flash tem 1/1 e boto 1/128, pronto, a luz vai parar de ficar estourando, tá? Porque eu reduzi a intensidade. Então, estou em 1/2, boto para 1/8, ou estou em TTL, coloco TTL -2, -3, a luz vai parar de aparecer tanto na minha foto e não vai continuar sendo dura, mas ela não vai continuar sendo dominante, ela vai reduzir a sua intensidade. Reduzindo a sua intensidade, mas continua sendo dura. Não utilize o flash rebatido para cima se você não tem um teto em cima. A única premissa é ter um teto em cima. E o erro número 6 é achar que a aletinha faz mágica. Essa aletinha aqui, ela tem uma ideia de uso, que é a seguinte. Quando eu estou fotografando num lugar fechado, que eu faço com flash, faço que o flash rebata no teto e volte, essa luz que volta, ela volta meio de cima para baixo e causa um pouco de sombra aqui embaixo do olho, aqui dentro do olho. Com a aletinha para cima, e aí dependendo do tamanho que eu uso a aletinha, isso faz diferença, acredite. Se eu uso a aletinha bem baixinha ou se eu uso a aletinha mais alta assim, isso faz diferença. Essa altura da aletinha vai definir quanto dessa luz que está indo para cima vai bater e vai ir para frente. Ou seja, eu tenho uma luz que vai para o teto e desce, fazendo uma sombra aqui dentro do olho. E eu tenho uma outra luz que vai para frente e abre esta sombra. Então, isso aqui corresponde a eu ter uma segunda fonte de luz, como se fosse uma segunda fonte de luz, que está abrindo as sombras provocadas pela minha luz que veio de cima para baixo. Por exemplo, eu estou com essa luz aqui e agora eu vou utilizar uma outra fonte de luz para abrir essas sombras aqui, ó. Por exemplo, ó, eu estou abrindo essas sombras aqui. É o mesmíssimo princípio, tá? E aí, conforme a altura que eu estou usando isso aqui mais alto ou mais baixo, eu faço mais luz para frente ou menos luz para frente. Esse flash não tem aquela aletinha branca, mas ainda assim dá para usar isso aqui. Esta lente aqui, ela tem um princípio. Pega o teu flash aí, se tu tem, e puxa só essa lente aqui. Tu vai ver que o teu flash vai ir para 14 milímetros ou outra distância focal do zoom da lente, do zoom bem baixo, tipo 14, 12, 10, dependendo do modelo do flash. Isso aqui serve para quê? Tá? Vamos entender o zoom do flash, aliás. Vamos explicar o zoom do flash para entender isso aqui. O zoom do flash vai determinar se o feixe de luz está saindo bem fechado assim ou bem aberto. É isso que determina o zoom do flash. E para que serve o zoom do flash? Digamos que eu estou fotografando com o flash em cima da câmera apontado para frente. E eu estou fotografando com uma 18mm. Eu não quero, ou normalmente não é a ideia, que se eu estou fotografando 10 pessoas na minha frente, que a luz fique concentrada só no meio. Eu quero que a luz se espalhe para acertar as pessoas que estão dos lados. Para isso que serve o zoom da cabeça do flash. Se eu deixo a luz concentrada, se eu uso, por exemplo, o zoom em 85mm, a luz vai se concentrar bem centralmente e quem está nas bordas não vai receber quase luz, porque a luz virou um feixe bem concentrado. Ao utilizar o zoom em 14, 16, 18, a luz vai fazer, o feixe de luz vai ficar mais aberto. Ficando mais aberto, eu espalho mais a luz. Espalhar mais a luz não quer dizer que a luz vai ficar suave. Não faça essa confusão. Aliás, poderia ser o erro número 7. Achar que espalhar a luz é igual a deixar a luz suave. Não. Espalhar a luz quer dizer fazer com que a luz vá para mais lugares. Só isso. Normalmente, se eu estou num lugar fechado, por exemplo, aqui tem uma parede, eu faço com que a luz se espalhe mais, vai bater na parede e aí vai voltar suave. Beleza, aí sim. Então, nesse caso, espalhar a luz vai tornar a luz mais suave? Sim. Mas se eu não tenho uma parede próxima,
só vai fazer com que eu perca a luz, com que a luz vá para fora da minha foto, que não vai aparecer na foto. Tá? Mas entendendo isso, o zoom vai fazer com que eu abra ou feche o feixe de luz. E essa aletinha aqui é um modo específico de fazer com que a luz abra ainda mais o feixe. Tá? Essas microlentes que tem aqui, ó, essas microlentes que tem aqui, o objetivo principal delas é fazer com que o feixe de luz se abra ainda mais. No caso desse flash aqui, 14 milímetros. Já recebi dúvida de gente no meu Instagram assim: Lucas, o meu flash, o zoom do meu flash está travado em 14 milímetros. E a pessoa tava com a aletinha assim, ó, para fora assim, ó. Quando tu puxou a aletinha, ela já travou o zoom do flash em 14. É por isso, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Espero que tenham gostado dessa aula. Acabou virando uma aula de flash, né? Eu sou o Lucas Cavaleiro. Um grande abraço e até a próxima.